O segundo Simpósio Internacional em Inovação e Governança Digital tem o objetivo de discutir diversas questões relacionadas ao momento histórico brasileiro. Questões que merecem atenção por suas consequências para toda a sociedade brasileira. Os temas governança digital serão tratados por diversos pesquisadores e gestores reconhecidos internacionalmente como especialistas da área. A perspectiva teórico-conceitual será aliada à discussão da prática cotidiana de gestão dos mecanismos de governança digital, ressaltando os desafios vividos no presente para a manutenção de tudo aquilo que foi reconquistado no Brasil, até hoje com a democracia. Convidamos para compor a mesa de abertura o diretor da Faculdade de Economia, Administração, Ciências Contábeis e Gestão de Políticas Públicas, senhor Roberto Ellery. O diretor substituto da Fiocruz Brasília, senhor Wagner Martins. A chefe do Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília, senhora Magda de Lima Lúcio. E a coordenadora do simpósio e do Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília, senhora Cristiana Freitas. Para dar boas-vindas, passamos a palavra para o senhor Wagner Martins. Bom dia a todas, a todos. Bom dia, professora Cristiana, professor Roberto, professora Magda. É um prazer imenso dividir a mesa com vocês nessa abertura de um evento tão importante que a Faculdade de Ciências Econômicas e Administração, pelo Programa de Pós-Graduação em Política Pública, organiza junto com a Escola Fiocruz de Governo. A Fiocruz tem trabalhado bastante no campo da saúde com as questões da democracia, da governança digital, que é a nova forma de abertura à participação social, a possibilidade de tomada de decisão. Então, nesse momento em que o país passa por uma difícil fase de sua história, né, com questões políticas e econômicas que aflige todos nós, o país rachado, dividido, um processo em que o poder foi questionado de forma tão drástica e as nossas regras constitucionais usadas de forma a beneficiar determinados posicionamentos políticos. A gente fica pensando como uma instituição de ciência e tecnologia, uma universidade, os centros de pensamento desse país podem contribuir para colocar esse tema do poder em discussão nessa nova era que o mundo vive, uma era em que as tecnologias permitem maior conexão, permitem maior relacionamento entre as pessoas, maior possibilidade de colaboração, maior interação nos processos de tomada de decisão. E
e ainda tão distante dessa possibilidade. Então, nós precisamos de espaço como esse, espaço para refletir sobre essas possibilidades, espaço para entender a dinâmica que está sendo construída, e esse encontro traz esses elementos. Nós vamos discutir participação social, governança com o uso das tecnologias, o poder. Nós vamos ter espaço aqui para um debate sobre esse novo paradigma para a democracia, para o poder do povo. Então, acho muito importante a Fiocruz abrir as suas portas para trazer essa discussão, tê-los aqui conosco e poder avançar em proposições que gerem efetivamente condições de um novo modo de participação social na alocação dos recursos, na tomada de decisão de caráter geral. Hoje a gente vê aí uma disputa do orçamento público, né? Se ele vai para a área privada, se ele fica na área pública, se ele vai para os trabalhadores, se ele vai para o empresário. Então, isso depende mais do que só aqueles que estão indicados ou ocupam um cargo de poder. Depende da nossa participação e da nossa capacidade de influenciar a decisão sobre essas alocações. Então, vamos ter 2 dias aqui que eu tenho certeza que vão ser muito produtivos nesse sentido. Agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui fazendo essa abertura e deixo um abraço nosso da Fiocruz para todos. Obrigado. Com a palavra, a senhora Magda de Lima Lúcio. Bom dia a todos. Gostaria de saudar o professor Roberto Heller, Wagner Martins, professora Cristiana, pelo convite, saudar a Fiocruz por nos receber aqui hoje, parabenizar a Cristiana por todo o esforço, por toda a organização em realizar esse segundo evento, agradecer ao professor Heller por todo o apoio que ele tem dado ao nosso departamento, ao nosso curso, e dizer que estar aqui hoje, para nós, além de ser uma imensa satisfação, também é a realização de algo que, no Brasil, há 12, 14 anos atrás, não existia, que é estar aqui representando um curso de gestão de políticas públicas. Dizer que nós fazemos parte de um hall de 300 cursos pelo Brasil afora, e que hoje nós temos uma grande quantidade de estudantes jovens que estão estudando o que é gestão, o que é Estado, o que é democracia, o que é fazer política pública com participação e com inclusão social pelo Brasil afora. Essa é uma grande novidade, é algo que não existia, nós não tínhamos no Brasil a graduação, bacharelado ou tecnólogo, de formação de gestores públicos. E esse gestor público ele não atua somente trabalhando dentro do Estado, mas ele também faz a ponte entre Estado e sociedade, entre Estado e mercado, entre Estado e organismos sociais, organismos internacionais. Então, eu queria falar rapidamente sobre, continuando um pouco dentro do mesmo raciocínio que o Wagner está colocando, que ele acaba de nos dizer, é que nós estamos num momento em que me parece que nós só conseguimos ver dicotomias, diacronias, competição, pouca empatia. E acho que nós podemos, a partir dessa discussão que nós vamos estabelecer entre hoje e amanhã, estabelecer cenários em que nós possamos trabalhar um pouco mais sob o ponto de vista da colaboração, da sintonia, da cooperação, porque entendo que os meios de comunicação livres, baseados hoje nessa chance que nós temos com a revolução microeletrônica, com a criação de uma série de dispositivos individuais, nós podemos mudar a sociedade. Nós não precisamos simplesmente trabalhar na globalização
sob o ponto de vista da financiarização do capital, da criação de ambientes pouco empáticos para com a sociedade, da criação de competição entre Estados e nação, e dentro destes, entre grupos sociais. Isso só vai poder acontecer se nós colocarmos no centro desse debate a discussão da desigualdade. Não é possível ter realização humana no espaço em que a desigualdade é crescente. Humana, que eu estou falando no sentido mais ampliado do termo, mais discutido por tantos filósofos, sociólogos, antropólogos, pensadores, literatos, linguistas. Humano no sentido da compaixão, da colaboração, da criação de um ambiente em que a gente se reconheça no outro. Nós estamos cada vez estando instados a presenciar situações em que este modo de vida ele vem sendo questionado bravamente. No Brasil, nós vemos isso ser discutido por meio da dissolução do pacto que nós fizemos pela redemocratização em 1985, que culminou na nossa Constituição Federal de 88. Internacionalmente, nós vemos esse pacto ser dissolvido no Brexit, em outras tantas questões em que a gente não consegue colocar o bem comum no centro dos nossos debates. Isso não é algo preocupante para nós enquanto indivíduos. É algo que nos chama a atenção para nós enquanto humanidade, enquanto essa massa de humanos que habitam e devem compartilhar um ambiente determinado, que é a Terra. Ainda estamos sob impacto de uma série de situações que emocionalmente nos deixam numa situação muito delicada, quando se discute que o orçamento ele vai ser retirado das questões coletivas. E eu, particularmente, acho que nós não devemos colocar as instituições como pedaços antagônicos de uma sociedade. O mercado autonomizado da sociedade, a sociedade autonomizada dos valores coletivos. Então, acho que esse evento vai nos dar a oportunidade de fazer esse debate, de fazer essa discussão, de nos colocarmos de uma maneira aberta, de uma maneira capaz de questionarmos nós mesmos, né? Essa é sempre a melhor forma de mudar, porque ninguém muda ninguém, a gente primeiro se transforma para depois transformar qualquer outra coisa que esteja ao nosso redor. Então, é com essa esperança, é com essa expectativa que eu cheguei aqui hoje bem cedo e espero sair na sexta-feira, no fim da tarde, não somente com o debate acadêmico, mas também com esse debate humano, porque as causas humanitárias não são somente as causas de guerra ou as causas epidêmicas. A causa humanitária ela está sendo discutida a cada instante em que nós nos reunimos, em que nós construímos algo que é diferente. E aí a Hannah Arendt sempre vai apostar muito na categoria da natalidade. Cada vez que nasce um humano novo se renova. E aqui eu quero dizer, cada vez que os humanos se reúnem coletivamente para a discussão de algo que seja coletivo, não só cada um se renova, mas o coletivo se renova e nós abrimos as portas para que a humanidade e toda a sociedade possa se renovar também. Obrigada e desejo a todos nós um excelente evento. Passamos a palavra para o senhor Roberto Ellery. Bom dia. É grande a satisfação de estar na direção da FACE nesse momento de consolidação da área de gestão de políticas públicas e de estar participando desses eventos. O segundo evento, o outro, se não me engano, também foi aqui, não foi? Também foi aqui. Eu me atrapalhei, mas porque quis. Mas em 2014 tivemos. De 2014 para cá, eu creio que esse tema que envolve governança digital, inovação, governança no sentido geral, ele ganhou mais relevância. Do final de 2014 para cá, há um esforço do governo da União no sentido de ajustar os próprios gastos. Os estados todos estão em situação delicada, alguns estados estão em situação catastrófica, e isso tudo tem forçado a sociedade brasileira a discutir
a questão da limitação de gastos. Ora, é nessa situação que aparece com força a questão da governança e outras questões ligadas à transparência e eficiência do gasto público, porque nós estamos nesse momento onde cada centavo gasto pelo governo ganha uma relevância gigantesca, dado que a restrição está se impondo. Então, me parece um momento absolutamente fundamental, crucial, para fazer uma discussão séria a respeito dos aspectos que envolvem o gasto público. Nós estamos numa universidade pública, eu sou um gestor numa universidade pública, e a gente percebe várias coisas que a gente diz, puxa, mas podia melhorar aqui, eu podia fazer isso com menos recursos, eu podia fazer isso de outro jeito, e a gente não consegue. A gente não consegue por vários motivos, tem uma legislação complicada, às vezes a gente não consegue a transparência que a gente queria, às vezes a gente não consegue fazer a consulta ampla que a gente queria, às vezes a realidade se impõe, olha, ou você vai fazer isso aqui agora ou não faz mais, porque se virar o mês, aí você... Então, está na hora de discutir tudo isso. E a tecnologia, aí a importância da governança digital, a tecnologia da informação, ela deu uma capacidade de transparência, de discutir isso de forma aberta, clara, como tem que ser, o gasto público tem que ser discutido com o máximo de transparência que a tecnologia permita. Permite que essa discussão vá a outro patamar, permite que ideias vindo, não necessariamente de cidadãos envolvidos na gestão pública, muitas vezes quem está envolvido não enxerga o tamanho, a dimensão do problema, possa participar. Entrando na internet, vendo a execução de gasto e tal. Então, acho que é um tema fundamental, num momento fundamental para esse tema, e do ponto de vista da face, muito bom ver esse processo de consolidação que eu tive a sorte de estar ocupando a direção no momento que esse processo se intensifica com a criação do departamento e depois a consolidação do curso. Então, assim, é uma satisfação muito grande. Boas-vindas a todos os participantes do evento em nome da FACE. Eu tenho certeza que haverão discussões extremamente produtivas aqui nos próximos dias, assim como em outros ambientes dessa universidade, para que a gente possa chegar à condição de apresentar soluções para um problema que claramente afeta a todos nós brasileiros. Muito obrigado e boas-vindas. Neste momento, se desfaz a mesa de abertura e pedimos que a senhora Cristiana Freitas permaneça na mesa para darmos continuidade ao 2º Simpósio Internacional em Inovação e Governança Digital. Passamos a palavra para a senhora Cristiana Freitas. Bom dia. Obrigada. Eu queria agradecer muito a presença aqui do nosso diretor da FACE, Roberto Ellery, professor Wagner, Isabela. Queria dar bom dia a todas e todos presentes aqui, agradecer especialmente aos nossos alunos que estão organizando o evento com a gente, apoio indispensável. Também queria agradecer o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do Distrito Federal, sem a qual a gente não teria esse evento. A Fiocruz também, né, na figura do professor Wagner, muito obrigada. Obrigada ao nosso Departamento de Gestão de Políticas Públicas. Tudo começou, como o Roberto falou um pouco no início, né, a gente começou com a ideia desse simpósio em 2014, e a ideia é a gente explorar os temas ligados à governança digital de uma forma mais sociotécnica e política, e não tanto pensando apenas nos elementos técnicos que envolvem a questão da governança. Então, seria a gente aliar as questões mais técnicas de construção dos artefatos, de elaboração das iniciativas, os elementos políticos, os elementos que envolvem relações de poder, que estão associados diretamente a essas construções e, especialmente, às políticas de governança digital. A ideia, então, é a gente trazer à discussão aqui temas que vão fazer a gente refletir sobre políticas públicas, tecnologia, poder, inovação e governança digital, basicamente. Como pensar o desenvolvimento do Estado hoje, que há mais de 10 anos pode ser considerado um Estado presente nos espaços virtuais? Oferece serviços públicos digitais, oferece iniciativas de participação política cidadã, mas que ainda tem tantos desafios a vencer para que essa integração de fato ocorra. Como pensar o Estado que até esse ano de 2016 era um Estado democrático de direito,
antes da gente mergulhar em um estado de exceção como o que a gente vive hoje. A gente experimentava um Estado comprometido com a democracia participativa, que incentivava e implementava iniciativas para estimular e consolidar essa democracia. E agora? Né? Eu acho que é a pergunta que todos nós nos fazemos, o que vai acontecer agora. Como vão ficar todos os nossos projetos internacionalmente reconhecidos? Inclusive, eu queria até fazer um parênteses, a gente vai ter uma mudança na programação. A mesa agora das 11 horas vai ser sobre democracia participativa, com Cristiano Faria, Daniel Avelino, Rafael Sampaio, que veio da Federal do Paraná. E, então, o professor Manuel Maceno, que é o nosso convidado aqui, internacional, ele vai fazer a palestra de encerramento amanhã às 17 horas. Bom, então, enfim, a ideia aqui é a gente discutir a democracia digital, outras questões a partir de reflexões de pesquisadores, ativistas reconhecidos no Brasil e no mundo por suas ideias, comprometidos com a democracia, como é o caso do Cristiano, Rafael e Daniel Avelino também, que vai estar aqui. São muitos assuntos analisados por nós, pesquisadores, gestores, especialistas reconhecidos, e eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, então, aqui nesse simpósio. Eu queria convidar agora uma aluna nossa do Departamento de Gestão de Políticas Públicas, que vem se envolvendo, está muito envolvida com o movimento da ocupação dos nossos alunos aqui na universidade. Todos os professores e pesquisadores de universidades federais acompanham o que está acontecendo. Eu acho que nós resolvemos chamá-los para falar rapidamente, 5 minutos, a respeito da ocupação, porque eu entendo que são alunos que, na verdade, começaram um movimento que é um movimento e uma luta que não é só deles, é de todos nós, num momento bastante delicado da nossa história. Eu queria chamar, então, a Isabela Nascimento para compor a mesa aqui, só para ela falar um pouquinho a respeito da situação. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou Isabela Nascimento, eu sou estudante de Gestão de Políticas Públicas do 7º semestre. E eu vim aqui um pouco compartilhar com vocês qual é o intuito, qual o pensamento e como está sendo feito toda essa organização estudantil. Eu falo nós porque eu estou falando também pela AGE que teve, pela Assembleia que teve 12 estudantes e estudantes de IGPP. Nós percebemos dentro dessa conjuntura que é muito necessário que a gente comece a entender a universidade de fato como um espaço político, né? E que, de fato, a UNB saia dessa apatia, dessa indiferença que a gente vê há muito tempo nessa universidade, e que é muito importante, nesse momento, a gente aprender e pensar em formas de se mobilizar. E com muita admiração e com muito respeito à própria luta dos secundaristas, a gente conseguiu ocupar vários espaços dessa universidade, né? E dentro dessas ocupações ocorrem aulas, ocorrem assembleias, ocorrem organização política dos estudantes, né? O que não deveria ser necessariamente ruim e ser entendido como ruim por todos e todas. E a gente vê a necessidade de se colocar enquanto estudante contra, ainda na universidade, no espaço físico da universidade, contra grandes medidas que estão sendo colocadas na nossa atual conjuntura política, porque a gente não está fora, a gente vai ser impactado por isso. E a gente tem que perder um pouco dessa noção imediatista das coisas. E a gente entende que a gente tem que olhar muito à frente para o futuro e de acordo com os investimentos que a gente está tendo agora. Então, todos que estão ocupando, eles entendem a necessidade de estar na universidade, a necessidade de se ter aulas, mas entende que a universidade é muito mais que isso. E para preservar essa universidade por mais 20 anos, a gente entendeu a necessidade e se colocou a se mobilizar dentro dessas ocupações. E, assim, a questão da própria inovação, ou da questão da participação digital, da participação política digital, está muito inserida dentro todo esse debate, porque a gente se organiza muito por esses espaços, a gente se conhece muito por esses espaços, e as pessoas também se organizam por esses espaços. Então, mesmo as pessoas que estão contra, os estudantes que estão contra, eles estão se mobilizando também pela internet. Então, assim, essa questão de inovação da tecnologia, como ela influencia em todos os espaços políticos, ainda que não institucionais, é muito importante de ser vista e entendida, né? E eu, enquanto estudante de GPP, futura gestora, eu acredito que eu tenho que começar daqui
a minha articulação e o meu pensamento político, porque eu sou um sujeito político e todos nós somos. Então, esse debate tem que estar presente na universidade, e as ocupações estão aí para isso, para a resistência, porque a resistência não se faz só dentro da política institucional, né? A gente faz aqui, da universidade, que também é um espaço político, e também para mobilizar os outros estudantes a sair daqui, porque os secundaristas estão desocupando, mas eles estão ocupando o Congresso. Então, não é uma luta que para, não é uma luta que tem seu fim em si mesma dentro das ocupações, mas sim uma técnica e uma conduta para conseguir transpassar e superar grandes desafios que a gente está hoje. Enfim, eu agradeço muito à professora Cristiana, por ter nos chamado para vir aqui. Isso é muito importante, porque esse diálogo entre docente e discente é muito importante, muito mesmo, e é o que falta muitas vezes. E, enfim, era isso que eu tinha um pouquinho para falar com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Isabela. Eu queria convidar todos agora para um coffee break e a gente, então, recomeça às 11 horas com a mesa sobre democracia digital. Tá bom? Obrigada, gente.